E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teoria de Conjuntos. Lembrando que você pode baixar a nossa apostila aí na descrição do vídeo, beleza? Então, vamos lá. Conjuntos numéricos é o nosso tópico de hoje. Conjuntos numéricos, como eu escrevi aqui, são conjuntos formados por números. O nome já deixa isso bastante claro. Contudo, nós vamos nos preocupar com alguns conjuntos numéricos específicos. Qual é o primeiro conjunto? É o dos números naturais. Os números naturais são os números positivos ou zero, que é o número nulo, que não tem vírgula. Geralmente é o que a gente usa para contar coisas, né? Eu não tenho nenhuma caneta, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco canetas, beleza? Esses são os números naturais, são os primeiros que nos são apresentados quando a gente está aprendendo na vida aí, beleza? Depois vem os inteiros. Observe que os inteiros ele possui os naturais, que no caso aqui do zero para frente, e possui também os negativos. O nome inteiro está ligado à ideia de que ele não está quebrado, ou seja, não tem vírgula, 1,3, né? O que é 1,5? 1 inteiro mais metade. O número inteiro ele está trabalhando sempre com coisas completas. Está faltando R$3, está faltando R$4, está sobrando R$1, está zerado, coisas do tipo. Isso é um número inteiro. O próximo conjunto não é tão claro, mas eu quero que você fique tranquilo em relação a isso. Em relação ao que eu escrevi aqui, basicamente eu estou dizendo o seguinte: o número racional é um número que pode ser escrito em forma de fração. Isso que caracteriza o número racional, um número que pode ser escrito em forma de fração. Beleza? Estava esquecendo de falar. Os números naturais são representados pela letra N, pode vir esse Nzinho bonitinho, mas pode vir o N normal lá na banca, tá? O Z é os inteiros e o Q são os racionais. Beleza. Professor, como é que eu sei que se um número pode vir em forma de fração? Bom, ele vai vir em uma dessas quatro formas aqui. A mais óbvia é uma fração. Se você vê um número escrito em forma de fração, quer dizer que você tem ali um número racional. Um número inteiro, tá? Se o número não tem vírgula, não importa. Ele pode ser escrito em forma de fração. Por exemplo, menos 15 é a mesma coisa que menos 15 sobre 1. 7 é a mesma coisa que 7 sobre 1. E por aí vai, beleza? Números com finitas casas decimais. Quando você olha para um número e ele não tem infinitas casas decimais, então você já sabe que ele é um número racional. Tem como pegar esse número aqui e transformar ele em forma de fração. Não é o nosso objetivo aqui no curso. Não preocupa com isso. E, por fim, quando o número ele tem infinitas casas decimais, mas essas casas decimais elas seguem uma periodicidade. Por exemplo, 2,45, 45, 45, 45. Ele é infinito, mas tem uma ordem, uma periodicidade. Por exemplo, 1,77777 e até o infinito, né? Com esse 7. É um padrão. Então, ou o número não tem vírgula, ou o número tem infinitas vírgulas, né, uma quantidade limitada de vírgulas, ou então, se forem infinitas casas decimais, elas precisam seguir um padrão, tá? Que você tem que conseguir enxergar ele aqui. Então, esses são os números racionais. Os números racionais englobam todos os inteiros e, por consequência, englobam todos os naturais, beleza? Então, os naturais eles estão dentro dos inteiros, então os inteiros são os naturais, mais alguma coisa. Aí vem os racionais. Os racionais são os números que não têm vírgula, mais aqueles que têm vírgula, né? Contando que essas vírgulas têm uma periodicidade, ou um limite, beleza? E, por fim, um conjunto distinto desses é dos números irracionais. Os números irracionais, gente, são aqueles que têm infinitas casas decimais, e essas infinitas casas decimais não seguem um padrão. Lembra que aqui a gente tinha 2,45, 45, 45. Aqui os números não seguem uma ordem, ela é todo bagunçado, vai um número aqui, outro ali. Então isso é um número irracional, beleza? Infinitas casas decimais que não seguem um padrão. A raiz de 2 é um número irracional, porque se eu tirasse a raiz quadrada de 2, daria um número com infinitas casas decimais que não seguem uma ordem, beleza? Então todo número que não tem raiz quadrada exata é um número irracional. Beleza, eu tenho todos esses conjuntos. Eles juntos formarão o famoso conjunto dos números reais. Observe, o conjunto dos números reais é o seguinte, gente. Ó, eu tenho os naturais aqui. Aí os naturais estão dentro de um grupo maior, que são os inteiros, né? Então os naturais são só os positivos e o zero. Os inteiros incluem os negativos. Os racionais são os que têm forma de fração ou podem ser escritos com
com casa depois da vírgula. Lembrando, se for uma quantidade limitada e se for ilimitado, tem que seguir uma periodicidade, né? Estou me enrolando todo aqui. E totalmente diferente deles está o grupo dos irracionais, que são aqueles que têm infinitas casas decimais, mas que não seguem um padrão. Quando eu junto o conjunto dos racionais, que é esse da esquerda, e ele engloba tanto inteiros quanto naturais, quando eu junto os racionais com os irracionais, eu tenho o famoso conjunto dos números reais, beleza? Como que a gente vai aplicar isso aí? Bom, paciência aí, porque na próxima aula a gente vai fazer questões de concurso e ver como é que eles cobram isso aí. Então, espero ter sido claro e espero clarear mais ainda na aula seguinte, beleza? Valeu!